Fala pessoal, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a nossa disciplina de cálculo de reatores químicos. E hoje na aula 28, ainda comentando o tema de reatores heterogêneos, nós vamos conversar sobre as colunas de destilação reativas e sobre os reatores de leito gotejante. Bora lá! Iniciando pela coluna de destilação reativa. Como o próprio nome já diz, na coluna de destilação reativa a gente tem um processo intensificado, onde vai ocorrer uma etapa de reação química e uma etapa de separação dos componentes produzidos. Partindo da estrutura geral de uma coluna de destilação, conforme aqui apresentado na figura, vocês devem recordar que a gente tem uma seção de stripping e uma seção de retificação, que é responsável pelas retiradas de produtos com maior e menor volatilidade. Com relação a isso, a seção de recuperação de produtos e reagentes pode ser tanto na retificação ou no stripping. Isso depende, claro, das características de volatilidade relativa dos componentes envolvidos nessa determinada reação química. Na região intermediária da coluna, a gente vai ter a seção reativa, onde a gente vai ter a presença de catalisadores, normalmente distribuídos nos pratos da coluna de destilação. E essa é a característica que torna essa parte da coluna de destilação única. A gente não vai encontrar essa distribuição de pratos catalíticos em colunas de destilação aplicadas única e exclusivamente, por exemplo, para processos de separação. E essa parte também será específica para cada reação que a gente deseja conduzir. Um exemplo muito claro disso está relacionado com o uso de catalisadores com seletividade específica alta para determinada reação. Esse catalisador vai ter aplicação única e exclusivamente em uma determinada reação, não sendo possível aplicar em um diferente processo. Nesse vídeo que está passando aí para vocês, vocês podem acompanhar o processo de operação de uma coluna de destilação reativa. Esses tubos marrons que vocês podem observar aí representam as interfaces catalíticas, as estruturas inferiores representam os sistemas normais de operação de uma coluna de destilação. Aí está sendo feita a carga, vocês podem ver a geração de vapor e de líquido, né, dentro das regiões da coluna. Então a gente tem aí um processo de separação sendo conduzido por meio de um equilíbrio líquido-vapor gerado pela operação normal de uma coluna de destilação, dentro, claro, dos seus diferentes pratos aí, né, operacionais, característicos desse tipo de equipamento. Só que agora, dentro dessa estrutura intermediária que vocês conseguem observar aí na coluna, a gente tem estruturas catalíticas que promovem simultaneamente a operação uma reação química. E isso, claro, tem vantagens e desvantagens que a gente ainda vai discutir, claramente relacionadas com as características operacionais de cada reação química. Algumas reações são impossíveis de serem conduzidas utilizando uma estrutura desse gênero. Mas a gente tem uma característica muito interessante de intensificação do processo. Observem que em um espaço único a gente consegue acoplar um equipamento grande, que seria um reator químico, e um equipamento ainda maior, que seria uma coluna de destilação. E assim a gente consegue fazer uma integração não só estrutural e física, mas também energética, porque aqui a própria energia utilizada no processo de separação pode ser responsável pelo aquecimento da mistura para garantir a temperatura reacional. Então esse aí é um exemplo clássico de como opera uma coluna de destilação reativa. Conforme comentei com vocês inicialmente, esse aqui, a coluna de destilação reativa, né, ela é um exemplo de processo intensificado. O processo intensificado é aquele que é definido como o qual a gente usa tecnologias para substituir equipamentos grandes que apresentem elevado consumo de energia, que sejam onerosos, por outros equipamentos que sejam menores, mais baratos ou mais eficientes. Isso aí faz com que o processo tenha uma intensificação melhor e mais continuada. Ou ainda a gente pode, dentro desses processos intensificados, combinar mais de uma operação unitária em um único estágio, que é exatamente o que estamos fazendo utilizando as colunas de destilação reativa. Aqui a gente tem a representação de um processo, né, convencional aplicado à produção de metilacetato, e aqui de um processo intensificado visando a produção de metilacetato. Observem que aqui a gente tem um reator e diferentes etapas de separação combinadas para que a gente consiga produzir o metilacetato puro e o refluxo de água aqui, né, excedente aí da reação, né, um subproduto. E aqui a gente tem o processo intensificado, uma coluna de destilação reativa, onde a gente obtém água na porção inferior e o metilacetato na porção superior. Então a gente consegue economizar claramente espaços e operar aí
com menos estágios reacionais. Principais vantagens disso dentro da indústria química. Primeiro, a redução do investimento de capital. Aqui você vai investir em um equipamento único, que vai ser e operar como um reator e uma coluna de destilação. Outra parte muito importante é a integração energética. Conforme eu comentei, a gente consegue aqui aquecer para separar e reagir à mistura simultaneamente. Outra característica é a parte de prevenção de pontos quentes na estrutura catalítica, dentro da estrutura do seu catalisador. Isso acontece porque, como está ocorrendo a reação em uma temperatura aqui, que é a temperatura de evaporação de um dos componentes, o que ocorre é que a gente está em uma região de calor latente. Se vocês se recordarem da definição de calor latente, vai ser uma temperatura na qual a gente vai ter um platô ali na variação de temperatura do nosso sistema. A gente vai aquecer a mistura e ela vai se manter a temperatura constante, absorvendo uma grande quantidade de calor para que ocorra a sua transição de fase. E é disso que se aproveitam as colunas de destilação reativa para garantir aí uma operação muito próxima da isotermicidade. A gente tem ainda uma melhora na seletividade da reação. Isso aqui acontece de forma muito simples e muito direta porque a gente vai retirando o produto à medida que a reação acontece. Dessa forma a gente consegue deslocar o equilíbrio na reação, como nesse exemplo aqui da formação de metilacetato, no sentido de formação de mais produto. E por fim, como muito ligado aqui ao tópico 4, a gente tem o tópico 5, né, que é a superação das limitações que são impostas aí pelo equilíbrio químico. Essas limitações impostas, elas estão diretamente relacionadas, claro, com esse deslocamento que a gente faz aqui no sentido de formação de maiores quantidades de produto. Outra característica importante é a segurança nos processos. Isso acontece muito ligado aqui com o ponto 3 também, porque como a gente está tratando de uma região de calor latente na troca de calor, obviamente ele está em uma operação muito mais próxima da isotermicidade, sem aqueles riscos operacionais que estudamos na unidade passada, quando a gente tratava ali especialmente de reatores tubulares e continuamente agitados operando reações exotérmicas. Assim como tudo que a gente tem aí na vida, existem algumas desvantagens na operação desse tipo de coluna, desse tipo de equipamento na indústria química. Essas restrições estão diretamente relacionadas com condições de operações ótimas. Por quê? Porque nem sempre a gente vai conseguir separar a nossa mistura por uma coluna de destilação. Algumas vezes não vai ser possível utilizar esse equipamento como equipamento de separação. Isso acontece por quê? Porque a coluna de destilação é um equipamento baseado na volatilidade relativa dos componentes envolvidos. Então, se a gente tiver, por exemplo, uma mistura aqui reacional que forme dois compostos, que são azeótropos, isso aqui não é um equipamento destinado a essa finalidade de separação. A gente vai ter muitos problemas aqui nessa unidade de separação. De forma que não é interessante investir em uma coluna de destilação reativa que não vai obter o produto puro. Ainda assim, temos outro problema característico, que são os elevados tempos de residência que normalmente são necessários em algumas reações. É muito normal que a gente empregue esse tipo de coluna em sistemas que operam em reações de equilíbrio. Normalmente, reações de equilíbrio demandam um tempo maior que muitas vezes não são conseguidos em colunas de destilação de tamanho convencional. A gente teria que trabalhar com colunas extremamente extensas, extremamente compridas, longas, para que esse tempo de residência fosse atingido. Isso inviabiliza a construção do equipamento. Então, para alguns processos, a gente também tem essa restrição imposta aí pela necessidade da característica de equilíbrio da reação. Outra parte, como eu disse, é a formação dos azeótropos reativos, que está diretamente relacionada com essa característica de volatilidade aqui do ponto 2, o que impede uma separação efetiva dos componentes após a reação. Lembrando que esse azeótropo pode não estar presente inicialmente, mas pode ser formado aí como subproduto, por exemplo, da sua reação. E uma característica aí muito importante desse tipo de coluna é o design adequado da parte interna da coluna, de como vai se distribuir esses catalisadores nos pratos, para que seja possível garantir uma máxima eficiência de transferência de massa nesse equipamento. Então isso aqui acaba por ser um processo muito oneroso, às vezes a própria estrutura apenas de como vai ser desenhada a parte interna da coluna de destilação. Chegamos então ao último reator que a gente vai estudar, essa parte aqui de reatores heterogêneos, que a gente vai comentar aqui sobre a estrutura de funcionamento dele, que é o reator de leito gotejante, ou reator trickle bed. Esse reator é mais um exemplo de um reator aí em leito trifásico, tá? A gente vai ter aqui um leito fixo, que é composto pelas partículas de catalisador. Por esse mesmo sistema, a gente vai passar um líquido e um gás. O líquido e o gás normalmente são compostos reagentes dentro da estrutura do reator. A ideia é que o líquido forme um filme sobre a superfície das partículas dos catalisadores. E por isso, normalmente, esse tipo de reator
utiliza um catalisador com estrutura um pouco diferente da convencional. Os catalisadores têm normalmente essa estrutura que vocês estão vendo aí nessa figura. Tá? Então ele vai ser preenchido aqui por líquido. Observem que ele tem uma forma similar a um canudo, né? E aí essa parte interna e externa vai ficar preenchida pelo líquido. O gás ele vai escoar por esse espaço vazio presente entre as partículas, de forma que a gente vai ter a transferência de massa entre partículas líquidas, gasosas e a própria estrutura catalítica sólida, representada aqui por esse catalisador de formato específico. Alguns detalhes sobre essa característica aqui desses reatores. A primeira é que a gente pode ter uma movimentação de gás conduzida em cocorrente ou em contracorrente em relação à vazão de líquido. Isso aí, claro, está diretamente relacionado com as estruturas reacionais que a gente deseja manter no nosso reator, as características operacionais que a gente tem. Aqui nessa figura a gente pode ver que a gente tem o leito empacotado, a distribuição de gás e de líquido em porção descendente, a retirada aqui do líquido e do gás pela porção inferior do nosso reator. Normalmente, o leito desse reator ele possui uma alta presença de catalisadores sólidos que estão empacotados, só que a gente tem uma distribuição um pouco menos densa do que a gente tem no reator de leito fixo convencional, muito ocasionada pelaquela forma que os catalisadores possuem para esse tipo de operação. Normalmente esses reatores são utilizados no processo de reações de hidrogenação em fase líquida ou na hidrodesulfurização de frações do petróleo, ou ainda na hidrodenitração de frações do petróleo. Então, mais uma vez, é um exemplo de reator com uso continuado na indústria de petróleo. Uma característica muito peculiar desses reatores é que eles têm uma complicação muito significativa na descrição do comportamento hidrodinâmico do reator, ou seja, para que a gente consiga representar isso aqui utilizando algum software, por exemplo, de fluidodinâmica computacional, a gente tem um processo muito dificultado por conta dessas várias etapas de transferência que ocorrem dentro de cada partícula de catalisador que está presente aqui na estrutura catalítica do reator de leito gotejante. Só para que vocês observem, aqui no vídeo a gente tem a recirculação aí dos componentes. Observem que o leito já está empacotado e preenchido aí de composto líquido, tá? Que é esse líquido verde que vai se azulando à medida que ele reage aí no reator. E a gente consegue acompanhar as partículas de gás representadas como essas setas sendo transportadas pelas estruturas porosas existentes naqueles canudinhos, que representam os nossos catalisadores aí nesse reator de leito gotejante. Observem que elas seguem um fluxo completamente aleatório. Isso tem a finalidade, além de ocasionar uma menor queda de pressão, de ocasionar ainda uma característica reacional com maiores taxas de transferência de massa para esse tipo de reator. Ele já é um reator conhecido por possuir taxas elevadas de transferência de massa e a gente garante isso mantendo essa distribuição adequada dos fluxos de líquido e gás dentro da operação desse nosso reator de leito gotejante. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para a aula de hoje. Isso finaliza a parte estrutural dos catalisadores, reatores catalíticos heterogêneos, que é essa parte que a gente está vendo na parte 5. Ainda teremos uma aula aí resumindo as características principais desse tipo de reatores, que é a aula final dessa parte aqui, estrutural dos reatores. Em caso de dúvida, vocês sabem onde me encontrar, a gente se encontra numa próxima aula ou atividade da nossa disciplina. Até lá!